Vamos começar a nossa aula de português. Na nossa aula de português de hoje, iremos trabalhar no nosso livro didático na página 25. Vocês têm um poema, né? E vocês precisam realizar a leitura do poema e observar a ilustração, ou seja, observar o desenho. Então, é leitura verbal e não verbal. Vocês precisam fazer leitura do texto, que é leitura verbal, e leitura não verbal, da imagem do lado do texto. Primeira questão fala o seguinte: leia o título e observe a ilustração do poema. O título é Resfriado. Vamos começar. Resfriado. O colchão do menino acordou resfriado. Atim! Como é triste dormir seco e acordar todo molhado. Então, a primeira questão pedia que vocês observassem a ilustração, olhassem o título e fizessem a leitura do texto. 2. Leia e responda. Os poemas brincam com palavras, sensações e sentidos. Em alguns poemas são atribuídas características humanas a objetos, animais e outros seres. Então, os poemas, eles costumam brincar, né? Usar a nossa imaginação, trabalhar com a nossa imaginação, utilizando características que são dos seres humanos em objetos ou animais. Aí vocês têm algumas questões para responder. Nesse poema, que objeto ganhou características humanas? Qual objeto aí? Tem um objeto que fala que está resfriado. Quem foi? O colchão. Então, o colchão recebeu características humanas. B. Qual foi essa característica? Ele ficou resfriado. Então, o objeto é o colchão. E qual foi a característica? Ele ficou resfriado. C. Na sua opinião, por que o colchão amanheceu resfriado? Olha só quando a gente vai fazer a leitura. Fala que o colchão é de um menino, de uma criança, e fala que dormiu seco e acordou todo molhado. O que a gente pode pensar nisso? É que o menino, durante a noite, ele fez xixi na cama e aí molhou o colchão, que é o fato do colchão ter ficado resfriado, porque o menino fez xixi na cama durante a noite. Na outra questão, questão 3. A sonoridade, ou seja, o som agradável, que pode dar ritmo aos textos, é uma marca importante nos poemas. Então, a sonoridade são palavras que dão um ritmo, um som nos poemas. Sublinhe as palavras que dão sonoridade ao poema resfriado. Sonoridade que dão ritmo, que combinam, que fazem com que o poema tenha um som. Qual que são essas palavras? São as palavras resfriado e molhado. Olha só. O colchão do menino acordou molhado. Então, molhado teve uma sonoridade, um som. Como é triste dormir seco e acordar todo molhado. Então, combinou. Então, as duas palavras que possuem sonoridade, ou seja, um som agradável no poema, que trouxe ritmo ao poema, é a palavra resfriado e a palavra molhado. Então, vocês possuíam 3 questões, que todas estavam ligadas no poema. A primeira questão era fazer a leitura, observar o título e a imagem. 2, responder algumas questões. 3, sublinhar lá no texto. O que é sublinhar? Fazer um tracinho embaixo da palavra resfriado e embaixo da palavra molhado. Você destacar as palavras. Essa foi a nossa atividade de português de hoje. Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores.